Bom dia, amados. Deus abençoe a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana, casada com o Ricardo, mãe do Rodrigo e da Caroline. Congregamos nessa amada igreja há 19 anos. E é sempre uma alegria, uma honra poder ministrar a palavra do nosso Deus. Amém? Eu estou muito feliz porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E hoje é um dia especial para nós como família. Nosso filho está de volta depois de uma missão na Turquia. Inclusive, ele vai estar aqui para dar um testemunho. E quando o pastor pediu para eu ministrar, eu fechei meus olhos, eu falei, Deus, qual é a tua palavra? E na hora me veio, Ana, né? Estou me vendo como Ana. E eu quero ministrar um pouquinho com vocês a história de Ana, que tem tudo a ver com a minha história e com a história da minha família também. Amém? Então, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel. Nós vamos ler somente 2 versículos, porque o nosso tempo ele é curto, né? O culto dessa hora é mais rápido. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11 e 17. Amém? Então, 1 Samuel, capítulo 1, verso 11 e 17. Mas antes nós vamos orar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, e ela mesmo diz, ó Deus, que ela não vem para os nossos corações sem cumprir um propósito. Por isso nós te pedimos, Deus, que a Tua palavra, ministrada agora, cumpra o propósito de gerar em cada coração que aqui está, a começar do meu, Pai, os frutos que o Senhor quer produzir, Deus. Nós escancaramos o nosso coração, pedimos que o Teu Espírito, Senhor, escancare mesmo o coração de cada um aqui e transforme cada coração em terra fértil, para que a Sua palavra penetre no mais profundo do nosso ser, Deus, e gere a transformação, a mudança que o Senhor quer fazer nessa hora, Pai. Nós oramos agradecidamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Se vocês quiserem se assentar, fiquem à vontade. Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim o versículo. E Ana, né, a história de Ana, fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 17. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Bom, eu não sei se você conhece a história toda de Ana. Eu vou fazer um resumo, porque se a gente fosse ler tudo ia demorar muito, né? Mas Ana era uma mulher de Deus e ela era casada com Eucana, que tinha 2 mulheres. Naquela época era permitido, né? Que o homem tivesse mais de uma esposa. E esse homem tinha 2 esposas, Penina e Ana. E a Bíblia diz que Ana era estéril. E Penina tinha vários filhos com Eucana. E essa situação, né, gerava um conflito ali na família, principalmente no coração de Ana. E a gente vê depois na passagem aqui que Penina usava dessa situação para confrontar Ana, para dizer que Ana não tinha filhos e ela tinha filhos. Então ela se gabava nessa condição de ser mãe e Ana não era. E essa situação deixava Ana muito triste, muito angustiada, muito abatida. E ela vivia os seus dias entristecida, angustiada, sem uma alegria no seu interior. E isso, a vida de Ana começou a ficar triste. Então ela era uma pessoa de um semblante triste, que olhava para baixo, que vivia triste, né? E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre isso.
desse sentimento que Ana tinha no coração. Por que será que Ana ficava tão triste e com esse semblante abatida? Não é? E isso nos remete para o tema da nossa pregação de hoje, que é vivendo o e no propósito. Amém? Diga isso para o seu vizinho, vivendo o e no propósito. Amém, amados? E aí nós vamos perguntar, por que será que Ana ficou tão triste, semblante abatido? Por que será que ela vivia essa vida para baixo, melancólica, entristecida, chorosa, amargurada? Ela era uma mulher casada e o esposo a amava. Se a gente for ler aqui no verso 4 e 5, vamos ler o que diz aqui a palavra. 4 e 5, no capítulo 1 ainda. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E nós vamos ler o verso 8 também. Um dia ele vê Ana muito triste, e ele diz para Ana, então, verso 8, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que não está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha a prova de amor desse homem por essa mulher, não é? Em 3 momentos ele declara o amor dele, dava porção dupla, e no momento que ele a viu entristecida, abatida, ele disse, por que você está assim? Só porque você não tem filhos? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Você não percebe o meu amor? Você não percebe a minha dedicação? Você não percebe o quanto eu te honro, mesmo que você não me dê filhos? Ele quis dizer para ela, eu não amo você por causa dos filhos. Eu não amo você por causa das suas obras. Eu não amo você por causa dos seus frutos. Eu amo você por aquilo que você é, do jeito que você é. Estéril, não estéril, linda, feia, magra, alta, não importa, eu amo você do jeito que você é. Então, amados, ela tinha esse amor do marido. Ela tinha desse amor e ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher que andava com Deus. E por que será que Ana sentia dessa forma? Pode ser que eu e você, amados, tenhamos passado por momentos de angústia como Ana. Pode ser que a gente estejamos vivendo alguma circunstância, alguma situação que nos está entristecendo. Porque Ana se deixava entristecer. Por que Ana se deixava entristecer? Por causa das palavras da sua rival. Porque Penina liberava palavras. Você não é mãe, você não pode ser mãe, ter filhos, eu tenho. Porque isso abatia tanto Ana. Se ela tinha do amor do marido, se ela era sustentada, com certeza ela tinha uma vida boa, uma vida estabilizada. Porque essas circunstâncias abalavam o seu interior. Alguma coisa errada tinha. Amados, eu não sei com você, mas comigo, quando a gente está certo do que nós somos, do amor que nós temos, que Deus tem por nossa vida, qualquer palavra que vem, se você está forte em Deus, se você sabe que aquilo é seu, é como diz aquela palavra, né? O que vem de baixo não me atinge, não é assim que a gente aprende quando é criança? Então, se você está bem resolvido em algumas coisas da sua vida, pode vir falar o que for, você sabe que você não fez nada errado, você sabe que você está em paz, você sabe que você está bem. Se você está bem, as palavras que vêm não têm poder de te afetar. É ou não é? Quando você está bem, quando você está bem resolvido, quando você está caminhando correto, você está fazendo a coisa certa. Às vezes alguém vem, libera uma palavra, fala uma coisa, você fala, não vou deixar entrar, porque eu sei quem eu sou. Eu sei para quem eu vim, para quem eu nasci. Então, quando a gente está firme no nosso posicionamento, nas nossas escolhas, firme com Deus, as circunstâncias não têm esse poder, amados. Mas quando a gente está fora, ou quando o nosso interior está fragilizado, qualquer palavrinha que fala, é comigo. É ou não é? E aí a gente se deixa meio que abater. A gente se deixa entristecer. Então,
o que será que faltava para Ana, já que ela era uma mulher amada, tinha uma família, tinha um marido, tinha uma vida de estabilidade. O que será que faltava para Ana, amados? O que deixava Ana tão triste? O que deixava ela tão triste? Havia um vazio no interior de Ana. Havia algo que faltava. E quando a Penina tocava no ponto, ela se entristecia. Tocou na ferida, tocou no vazio, tocou naquilo que a fazia se sentir menor, pequena, se sentia diferente, se sentia fora do quadrado. E quando Penina falava, acionava um estímulo para tocar o seu interior, que aí aflorava todos esses sentimentos. Então era a fome com a vontade de comer. Ela ficava muito para baixo, porque lá dentro existia um vazio. Lá dentro existia falta de alguma coisa. O que será? Será que era só os filhos? Eu acredito que não, amados. Eu acredito que não. Faltava para Ana uma experiência com Deus, que a levaria a viver o propósito. A falta de experiência com Deus, muito provavelmente, gerava em Ana uma esterilidade que a impedia de viver o propósito que Deus tinha para realizar naquele tempo por meio de Ana. Amém? Então, era mais do que o desejo de ser mãe. Existia dentro dela uma fome que gritava para viver um propósito. Existia dentro de Ana uma fome que gritava para viver a cura da sua esterilidade. Porque mesmo ela sendo de Deus, ela era estéril. E porque ela é estéril, ela não conseguia viver o propósito. E não vivia no propósito. E isso a entristecia, amados. Quando nós não temos uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus, um relacionamento de profundidade com Deus, podemos ser religiosos, podemos cumprir as nossas doutrinas, os nossos hábitos de vir aos cultos, de estar ali na célula, de cumprir os nossos rituais. Mas se nós não temos uma experiência com Deus, muitas das vezes nós não sabemos e muito menos vamos viver o propósito que Deus tem para mim, para a sua vida. Amém? Então é importante a gente entender que o nosso Deus é um Deus de planos, é um Deus de propósito, que vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. Então diga isso para o seu companheiro do lado. O nosso Deus é um Deus de propósito. A vida de Ana, amados, o propósito de Deus para a vida dela, a gente às vezes imagina, será que ela ficava daquele jeito só por causa de filho? Não era por causa de filhos. Era muito mais. Filho para Ana significava o propósito de Deus para uma nação. O propósito de Deus que ia muito além dela ser mãe. Vai muito além quando Deus estabelece, quando Deus tem permissão de agir na vida de um vaso, vai muito além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Eu estava ouvindo um testemunho da Ana Paula Valadão, né, esses dias, no YouTube. E ela estava dizendo, quando ela era jovem, e namorava um rapaz de muitos anos. E Deus começou a falar para ela que Deus não aprovava aquele relacionamento. Que ela precisava romper aquele relacionamento. Mas ela não entendia. Como assim eu vou romper esse relacionamento, Deus? A gente está tanto tempo junto, né? Tantos planos, tantos sonhos, tantos propósitos. Mas Deus falava para ela que não era a pessoa que ele tinha para a vida dela. E parece que ele não era uma pessoa muito firme com Deus. E ali, ela buscando a Deus, ela entendeu e ela rompeu com esse relacionamento. E foi uma coisa assim, todo mundo ficou, mas como assim? Como assim? Até ele ficou... O rapaz ficou assim, perplexo. Por que ela tinha terminado esse relacionamento? Ele não entendeu. Ele foi atrás dela várias vezes. E ela ficou firme naquele propósito. Ela ficou firme naquele plano, na certeza que era Deus que tinha mesmo falado e que tinha algo maior, né? E depois de anos, ela rompeu mesmo. Terminaram aquele relacionamento. Depois de anos,
E depois desse tempo, desse período, o ministério dela começou a fluir com muito mais força, muito mais potência, e as coisas começaram a crescer na vida dela de uma forma sobrenatural. E aí ela conhece o esposo dela atual, e ela fala que o esposo é totalmente a pessoa que ela pedia a Deus. Super combinando com ela, o mesmo chamado, o mesmo ministério, um homem de Deus, um homem inteligente, tudo tinha que ser ele, para que o propósito alcançasse uma dimensão muito maior. E aí ela fala, se eu não tivesse obedecido, talvez eu não estivesse aqui hoje falando com vocês, ela fala, talvez eu não... Tudo que Deus está fazendo por meio do ministério, diante do trono, não teria feito se ela não tivesse entendido o propósito. Mas o propósito só veio para a vida dela depois de uma experiência com o Senhor. Amém, queridos? Então ali estava Ana, carente de uma experiência com Deus. Ali estava Ana estéril. Ali estava Ana sem viver o propósito. Isso a deixava entristecida. Pode ser que eu e você estejamos vivendo tempos na nossa vida de angústia, de tristeza, de falta de alegria. Pode ser que isso, amados, seja um sinal de que o propósito de Deus quer nascer na sua vida, quer nascer na minha vida. Mas por causa da minha esterilidade, da sua esterilidade, não tem como fluir o propósito. Porque muitas vezes a gente não está tendo essas experiências. Muitas vezes nós não estamos buscando aquilo que Deus quer. Muitas vezes a gente não está no centro da vontade do Senhor, com o coração rendido, com o coração quebrado, clamando por uma experiência sobrenatural. E essa experiência vai romper a nossa esterilidade. E essa experiência vai gerar o propósito, o plano maior de Deus na minha vida e para a sua vida, que vai muito além de um desejo do seu coração, do meu coração. Que foi assim com Ana. O propósito de Deus era muito além. Deus queria gerar um juiz para uma terra. Queria gerar um profeta ungido. Deus precisava de um homem como Samuel para ser juiz na nação de Israel, para ungir Davi, que foi um grande rei, que Jesus veio da descendência de Davi. Deus precisava de um profeta que fosse canal de Deus para falar para um povo, para uma nação. Então vejam, o propósito era muito além de simplesmente dar filhos para uma mulher. Amém? Era muito além. Então o plano que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, é muito além do que cumprir um sonho do seu coração. Mas a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes Deus, como eu falei, Ele quer gerar o propósito na sua vida, na minha vida, para cumprir o propósito dele, não nosso. Nós somos canais, como disse o pastor Raimundo, somos vasos. E Deus faz planos, Deus faz coisas lindas e usa os seus vasos. Os vasos preparados, os vasos que se deixam curar da esterilidade. Esses vasos Deus vai usar para que os seus planos se cumpram na vida de uma nação, de um povo. Mas o vaso precisa estar sendo curado da sua esterilidade. Enquanto nós formos estéreis, o propósito não chega, o propósito não se cumpre. E a angústia paira no nosso meio. Porque, amados, quando nós estamos vivendo o propósito, não tem angústia. Não tem. Você tem tribulação, você tem dificuldades, você tem momentos tensos, muitas vezes, porque nós estamos num mundo que há aflições, mas o seu coração lá dentro queima. O seu coração lá dentro é latente, o fogo de Deus queima, porque você sabe, porque sabe que está vivendo o plano do Senhor. Tem propósito, tem sentido quando nós vivemos, amados, a vocação que o Senhor preparou para mim e para você. Nós não podemos viver uma vida sem viver a vocação de Deus para nós. Porque não vai ter tempo ruim. Você vai acordar cedo, você vai trabalhar até tarde, você vai se disponibilizar aqui e ali. Nada vai te parar, porque você sabe, lá dentro queima a chama do plano, do propósito, para qual você foi gerado, para qual eu fui gerada, amados. Então, é tempo da gente buscar de Deus, para que nós possamos viver a vida plena que Jesus pediu. A vida plena que Jesus falou que teríamos, ela tem como base vivermos o propósito de Deus na minha vida e na sua vida.
Pode ser que a angústia do seu coração, a amargura do seu coração nesse tempo, pode ter a ver com estar fora do propósito. E aí, amados, nada traz alegria. Nada traz alegria. Nada traz contentamento. Você faz alguma coisa por fazer simplesmente. Isso não vai preencher. Isso não vai trazer gozo. Isso não vai trazer alegria. Isso não vai trazer paz. Não vai. Não vai. Mas quando você vive o propósito, a alegria vai estar lá. Tanto é que depois a gente vê como Ana ficou. Amém? Como Ana ficou. E para a gente não se prolongar muito, quero perguntar para você, qual o propósito que Deus quer realizar no mundo, na cidade de Ribeirão, nessa igreja local? Qual o propósito que Ele quer fazer nascer através da sua vida e da minha vida, que a esterilidade está impedindo? Hoje é tempo de você perguntar para o Senhor: Pai, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Cura a minha esterilidade. Cura a minha esterilidade, porque eu quero viver todos os seus planos. Todos os seus planos. Amém? Teve um tempo na minha vida, amados, que eu também, como Ana, também desejei muito ser mãe. Não entendia direito, né? A gente acha que é só um momento. Hoje eu entendo que não era só um momento. Deus tinha algo já preparado para fazer, né? E chegou um determinado tempo, eu orei muito para ser mãe e não conseguia ser mãe, e fiz todos os tratamentos, e eu não tinha nada, fisicamente falando, mas não conseguia gerar filhos. E eu fui orar, e 9 meses, eu troquei de médico, fui para um outro médico, durante 9 meses eu orei. E minha mãe tinha me dado 2 meinhas, cadê meus netos, né? Uma branca e uma azul. E eu punha no quartinho que foi dos meninos e ali eu orava. Foram 9 meses de oração. Falo que meus filhos foram gerados no reino do Espírito. 9 meses orando ali, né? E no 9º mês eu já estava muito cansada de orar e nada acontecia. E aí eu falei para Deus: Deus, se esse não é o seu propósito para a minha vida, para a vida do meu esposo, amém. Amém. Eu quero viver o seu plano e não o meu. Por isso, eu rendo o meu plano ao teu. Amados, foi uma dor muito profunda, porque eu desejei demais. Eu orava com todo o meu ser. Todo o meu ser. Eu estava no começo da minha conversão. E ali eu entendi que a gente precisava ser perseverante. Eu orava. Chegou uma hora eu falei: Deus, não aguento mais. Eu acho que não é o seu plano. Eu acho que esse plano é meu, não é seu. Então, se não é seu, eu me rendo. E de verdade, amados, eu entreguei o Isaac ali. Eu entreguei. Falei: se não é teu, o Senhor vai... Eu tenho plena convicção que o Senhor vai pôr no meu coração um projeto maravilhoso que vai fazer eu não ter mais esse sentimento que eu tenho. O Senhor vai tirar do meu coração. Porque a tua palavra fala que nós vamos ter paz e paz em abundância. E eu não estou tendo. E eu orei assim, eu entreguei assim, de verdade, amados. Tirei do meu coração. Eu creio que ali eu fui curada da minha esterilidade. Eu fui curada da minha esterilidade naquele momento. Porque eu estava orando o meu plano. Sem saber que era plano de Deus, mas estava fazendo com a motivação errada. E no momento que eu entreguei, que eu me rendi a Deus, eu estava disposta a viver o plano dele, seja o que fosse. Importava era o plano dele, não o meu mais. E ali, naquele mês, eu engravidei, né? O Rodrigo veio para alegrar a nossa família. E depois de um tempo também veio a Carol de uma forma sobrenatural, né? Então, Deus é lindo. E a chama queima no nosso coração. Por isso, amados, se há uma chama no seu coração queimando, que não cessa, pode ter a ver com o propósito de Deus. Porque era o propósito de Deus que eu fosse mãe. Mas a minha esterilidade me impedia de gerar filhos. E gerar um filho para o propósito de Deus, não para o meu. Amém? Mas queimava no meu coração. Queimava. Então, se há algo queimando no seu coração, que você deseja fazer, que você sente que ainda não concretizou na sua vida, não desista. Não desista. Peça ao Senhor que cure a sua esterilidade, a minha esterilidade também. Que são tantos os desafios que Deus tem para a nossa vida. Amém? Para que o propósito dele se cumpra de uma forma completa. Amém? Mas e aí? Vamos só para finalizar. Ana, então, estava naquela condição. E aí, o que eu faço? Pode perguntar, né? E aí? Ok, eu tenho uma chama no meu coração, eu quero ser curada da minha esterilidade, eu quero viver os propósitos de Deus, eu quero cumprir o meu chamado nessa terra,
Eu quero viver essa alegria, esse gozo, eu quero isso. Mas o que eu tenho que fazer então? O que Ana fez, amados? Nós vamos aprender com Ana. Amém? Então está lá no verso 9, 10 e 11. Depois vocês podem ler, porque meu tempo já foi para o beleléu. Então eu vou resumir, tá? Ana se levantou, Ana orou, Ana chorou, Ana fez um voto. E Ana se demorou na presença do Senhor, amados. Então o que eu quero dizer para você, como se cura a esterilidade? Buscando ao Senhor, tendo tempo com Ele, se levantando. Muitas vezes a gente aceita, eu orei por muitas mulheres que queriam ser mães, e teve duas que geraram filhos de uma forma sobrenatural, porque creram, porque se levantaram. Mas muitas não, porque Deus, quando te dá um milagre, Ele te usa para abençoar outras vidas. Muitas não, desistiram. Ana podia ter desistido e ficado ali minguada, mas ela não desistiu, amados. Ela foi para a fonte, ela foi buscar cura. A cura do interior primeiro, para depois vir a cura do físico, para vir a cura dos filhos que Deus tinha para a vida dela. Então ela se levantou, ela se posicionou, ela orou, ela chorou, ela abriu o coração. E o mais importante, amados, ela teve a motivação correta. Ela disse assim para o Senhor: Deus, se o Senhor me der um filho, Deus, eu devolvo para o Senhor. O propósito que o Senhor vai dar para mim é para ti, é para teu, para o uso e usufruto teu. Eu não quero reter para mim. Então, amados, olha uma lição. O que queima no teu coração, o desejo do teu coração. Como estamos orando ao Senhor: Deus, dá-me um marido para mim. Deus, dá-me dinheiro para mim. Deus, dá-me saúde para mim. Se for para mim, amados, pode ser que essa bênção nunca alcance a mim nem a você. Mas se for para Ele, que tudo é para Ele, como nós cantamos aqui, tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo volta para Ele. Quando nós fazemos essa oração: Senhor, cumpra, dá-me o que queima no meu coração, porque vai ser o usufruto teu. Ana entendeu ali, amados, que aquilo era um propósito de Deus. Deus, cumpra o teu propósito em mim. O Senhor cumprindo o teu propósito em mim, eu vou cumprir o propósito do Senhor por meio do presente que o Senhor vai me dar, por meio da bênção que o Senhor vai me dar. Amém, queridos? E ela se prolongou ali. Ela ficou ali tempo e tempo e tempo. Quando o Rodrigo tinha 12 anos, era a época dele ir para ensino médio. E eu senti muito no coração que ele deveria estudar numa escola boa aqui de Ribeirão. E essa escola era um pouco cara. E ao mesmo tempo eu falava: mas será que ele precisa estudar nessa escola? Não sei, será que não é coisa, né, de modismo? E também vai ser um valor, assim, acima do que a gente estava planejando. Mas eu fui na escola, fiz a inscrição ali, senti no coração que era ali que ele tinha que estudar. Cheguei em casa, eu fui orar. E já estava no momento, assim, de encerrar as inscrições. Eu tinha que decidir, era o último dia. Eu e meu marido tinha que resolver. Nós estávamos entre duas escolas. E aí eu fui orar ao Senhor. Eu falei: Deus, eu não quero a minha vontade. Eu não quero que esse ensino, essa escola, seja somente para mim, pessoa. Eu quero que seja o teu plano. Se não for o teu, eu não quero. Eu vou gastar tempo, vou gastar dinheiro, e vou na onda do mundo. Não quero. Que seja o teu plano. Mas o Senhor precisa falar comigo hoje e agora. E Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu vou pedir uma coisa para ti. Fale comigo onde eu estiver lendo a Bíblia. Eu não vou abrir a Bíblia. Eu vou continuar a minha meditação. Todos os dias de manhã eu tenho meu tempo com Deus. E eu vou continuar a minha meditação onde eu estou. Aí eu fui lá. Estava em Atos 9. Falei: como que Deus vai falar de escola, de educação de filho em Atos? Podia ser lá em Isaías, em Jeremias, mas em Atos, está contando uma história dos discípulos. Imagina, né? Mas Deus é Deus, né? Eu fiz a oração e estou aguardando. Amados, aí está lá no capítulo 9. Aí Deus começa a falar: gente, eu chorava de um tanto, eu ruía. Deus começa a contar de Moisés. Que Moisés nasceu numa família plebeia. Porém, Deus tinha um plano na vida de Moisés. Que ele seria um líder para libertar uma nação. E para isso ele precisava ser bem formado. Ele precisava ser bem preparado. Por isso ele foi para o Egito e recebeu dali o melhor do ensino no Egito.
para que depois isso fosse para usufruto do Senhor. Amados, ali eu estremeci. Eu falei, meu filho, líder? Ele tinha 12 anos. Líder? Como assim, Deus? Nem dei muita bola, amados. Falei, essa coisa eu estava ainda lá no meu mundo. Eu falei, não, isso aqui, então, beleza, então é isso. Então, vou fazer a matrícula dele nessa escola e amém, glória a Deus. Fez os 3 anos de ensino médio, foi uma bênção. Quando foi o ano passado, ele tinha 20 anos. Nós tivemos o Barbaracá aqui, vocês lembram? E o Rodrigo sempre ativo na igreja, com os amigos, com os irmãos, sempre, né, querendo fazer célula. E teve uma época de esfriamento, no tempo de escola ele deu uma esfriadinha. E nesse tempo que nós fomos fazer o Barbaracá, assim, do nada o Rodrigo deu esquentou de uma forma, ele começou a ter célula, queria célula, comer Bíblia, ele lia Bíblia, eu entrava no quarto e estava lendo Bíblia. Foi um momento, assim, muito maravilhoso, né? E aí nós fizemos a cerimônia do Barbaracá. E essa cerimônia, eu até compartilhei essa experiência, os pais abençoam os filhos. E a bênção é para que o filho prospere no propósito. E nós abençoamos aqui os nossos filhos. vários, né? Abençoamos e liberamos os nossos filhos para que eles prosperassem nos planos que Deus tinha para a vida dele. Foi uma cerimônia linda, maravilhosa. Estou no pé da pastora Rosana para fazer de novo, para que a Carol também faça. Foi maravilhoso, amados. Foi profético aquele evento, né? E ali nós abençoamos o Rodrigo, né? Abençoamos o Rodrigo. E esse ano ele sente no coração o desejo de fazer missões. Ele, junto com os jovens aqui, eles foram lá para o Nordeste, fizeram missões. E depois, mãe, eu quero fazer Jocum, né? Amados, se eu não tivesse essas experiências todas com Deus, a nossa cabeça de homem, de mulher, razão, você fala, e foi um pouco assim no começo. Você fala, imagina, né? Não, eu tenho todo um plano para você, Rodrigo. Você está fazendo faculdade, está fazendo estágio. Você tem um plano humano, amém? Mas me lembrei de todas as experiências, e Deus vai falando, vai trabalhando, vai curando a dor, vai curando a saudade, vai curando, né? E aí ele foi para Campinas, fez esse ETED, que é ele vai contar um pouquinho para vocês, e foi uma bênção, e eu entendendo que era só um pedacinho de um propósito, né? Ele vai lá, faz o curso, depois ele volta, né? E agora ele já me deu a notícia que ele não pretende voltar, que ele quer seguir nesse ministério de missões, de ir para o mundo, de pregar o evangelho, e ele está apaixonado por Jesus, e eu me lembrei de todos os propósitos do Senhor. Tudo que Deus falou, tudo que Deus tem lá atrás, amados. E me alegro com isso também, porque as minhas orações lá atrás, né, elas foram respondidas entendendo que tinha um propósito muito maior do que simplesmente atender o meu coração. Deus não estava vendo só a Luciana, que clamava por um filho. Não estava vendo só a Ana, que clamava por um filho. Deus estava vendo uma nação que precisava de um profeta, que precisava de um homem segundo o seu coração, para cumprir um propósito muito maior, amados. Então eu louvo ao Senhor e eu peço a Deus, Deus cura todas as minhas esterilidades, porque a nossa esterilidade, amados, impede o mover e o propósito de Deus, quando nós não nos deixamos curar da nossa esterilidade. E a gente fica ali, dentro do ovo, amargurado. E eu me orgulho do Rodrigo, porque ele é jovem, então ele vai para todo lado. Quando ele foi para a Turquia, eu falei, Rodrigo, mas é muito longe, é perigoso. Mãe, eu vou onde Deus me mandar. Onde Deus me mandar, Ele vai cuidar de tudo. Fica tranquilo, Ele me ensina hoje. Fala, isso não é esterilidade, amados. Isso é seguir o caminho. Isso aí. Muitas vezes a nossa esterilidade, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas inseguranças, nossa falta de fé, que é esterilidade, não nos deixa avançar, não nos deixa cumprir o plano. E aí o que Deus faz? Ele tem que levantar outro, porque o propósito dele não vai morrer. Amados, Deus, como o pastor ministrou esses dias, Jesus, ele anda no meio da igreja. Ele anda, ele circula. Quando ele acha um coração quebrantado, contrito, que quer se deixar tratar da esterilidade, ele vem, ele cura a esterilidade, e ele gera os propósitos, ele gera os planos, e mais, você vai se sentir impactado e feliz. Por mais que meu coração de mãe chora, e chora mesmo. Toda vez que ele vem, eu choro. Mas lá dentro, amados, tem uma paz, tem uma alegria, porque eu sei
que ele está cumprindo um propósito. Eu sei o que eu gerei lá. E sem saber que era o plano de Deus. Por isso, quando Deus põe algo queimando no teu coração, amados, consulte ao Senhor. Entenda, pode não ser o plano seu somente. É dele. Mas você não pode desistir. Ana perseverou. Ana ficou tempos e tempos. Tanto é que ele achou que ela estava embriagada. Tanto que ela ficou ali aos pés do Senhor. Tanto que ela gerou. Enquanto ela gerava, ela ia sendo curada da sua esterilidade, amados. Mais do que o propósito, ele acompanha a cura da esterilidade. No momento que Ana estava ali, ela chorou. A Bíblia fala que ela chorou. Ela abriu o seu coração. Ela se deixou tratar. Deus a encheu. Quando ela saiu dali, ela recebeu uma bênção. A bênção que faz você prosperar. A bênção é liberar para prosperar no propósito de Deus. Olha que tremendo. Quando chegou o tempo de se cumprir o propósito na vida dela, depois que ela teve uma experiência, que ela foi curada do seu interior, Deus levantou o profeta, que a abençoou e fez ela caminhar. E disse, Eli, então lhe respondeu, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu e o seu sentimento já não era triste. Ali ela foi curada, amados. E depois disso a gente sabe que ela teve Samuel. E ela fez tudo o que ela falou para Deus. Entregou Samuel para Deus. Assim que ele foi desmamado, Samuel viveu para os propósitos todos de Deus. E Deus é tão lindo, que não deixou Ana à mercê. Deu mais 5 filhos para ela depois. Amém? Então, amados, quando a gente entrega para Deus, quando Deus nos dá o propósito, Ele não vai deixar você a ver navios. Porque Ele sabe da nossa estrutura. Ele conhece o nosso coração. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com você. Eu quero chamar o Rodrigo, né? Ele vai compartilhar um pouquinho da experiência que ele teve lá na Turquia, lá em Campinas, né? Foi uma experiência que marcou a vida dele. E nós vamos como igreja, né? Também, eu creio que é um tempo também dele já recebeu essa bênção, né? Mas a gente sentiu no coração, né? De pedir esse tempo para compartilhar. Muitos de vocês ajudaram nesse ministério, porque o missionário, ele vive para a obra, né? Então, muitos ajudaram, orando, intercedendo, ajudaram financeiramente também. Então, a gente sentiu de dar esse agradecimento para vocês, né? E contar um pouco, porque ele teve uma experiência muito boa, e eu creio do fundo do meu coração que ele está vivendo o propósito de Deus, o querer do Senhor, né? Assim como foi com Ana e o seu filho Samuel. Amém, amados? Depois que ele compartilhar, o pastor depois ora, né, pastor, no final, por causa do tempo mesmo. Amém? Glória a Deus, amados. Boa noite, igreja. Bom dia, perdão. Boa noite, né? Bom dia. O Israel vai passando as fotos aí. Eu vou tentar contar um pouco aqui da minha experiência que eu tive. O tempo é um pouco curto para tudo que eu passei lá, né? Porque foram 2 meses que eu fiquei na Turquia. Então, foram muitas experiências boas. Foram muita coisa que Deus fez lá e para contar tudo demora. Mas eu vou tentar resumir um pouco. Bom, eu fui pela Jocum Campinas. Não sei se alguém já ouviu falar, antes de ir para a Turquia eu vim aqui contar o testemunho de que eu estava fazendo ETED, que é uma escola, pela Jocum, e eu fui enviado pela Jocum para a Turquia para trabalhar com povos muçulmanos. A Turquia é um país que é 99% é muçulmano. Eles não são tão conservadores quanto a Arábia, quanto a Síria, mas é um país muçulmano, onde não aceita cristão de jeito nenhum. Eles têm a cultura deles, têm tudo deles, e quem é cristão, quem é missionário lá não tem chance. Tanto que lá a palavra missionário é igual espião, a palavra. Então, se a gente falasse que a gente era missionário, a gente poderia ser preso só por falar que era missionário. Então, a gente foi enviado para lá para fazer um trabalho com povos muçulmanos, tanto em Istambul, onde a gente ficou uns dias, e numa cidadezinha na fronteira com a Síria. A gente ficou 20 dias em Istambul, trabalhando numa creche, que foi uma das primeiras fotos, que a gente fez trabalho numa creche com povos sírios,
que Istambul tem cerca de 2 milhões de povos refugiados da Síria. Então a gente foi numa creche num bairro árabe lá, que é um bairro onde só tem sírio, e a gente fez um trabalho com as crianças lá. E essa creche, ela é cristã, escondida assim, né? Tipo, o líder dessa creche é um sudanês cristão, que ele era muçulmano também, se converteu ao cristianismo. Aí ele teve que sair do país dele e ele conseguiu uma creche lá na Turquia, conseguiu uma casa lá nesse bairro árabe mesmo. E ele trabalha com as crianças, dando aula de inglês, matemática, porque as crianças sírias não têm oportunidade. Por mais que a Turquia receba povos sírios, eles não têm oportunidade de trabalho, eles não têm oportunidade de estudo, então eles não têm como frequentar a escola, não têm como arrumar emprego. Tanto que a família, teve um testemunho de uma menina que me chocou bastante, que a menina estava me contando, ele estava me contando da menina, na verdade, né? Que como eles não têm trabalho, eles não têm como trabalhar, o pai acaba vendendo a filha com 12, 13 anos para os turcos ou para uns homens assim que compram a filha em casamento, para ele conseguir ter uma diminuição na renda da família e conseguir pagar os custos, sabe? Então lá é muito comum isso, criança síria ser vendida com 12, 13 anos em casamento. E isso me chocou muito, porque lá na creche onde trabalhava tinha crianças, meninas que já estavam sendo vendidas. Então a gente conseguiu fazer um trabalho com eles, junto com esse cristão nessa creche. Lá em Istambul também a gente foi numa casa de oração que tem do iHope lá, que é escondida, que é algo bem da hora você ir num negócio escondido assim, que é bem escondido mesmo, parece que você tem que entrar nos bicos assim, pra você ir na casa de oração, mas quando você entra lá é coisa de outro mundo. E em Istambul a gente fez tráfico de Bíblia também. Aí daqui a pouco eu falo um pouco sobre o tráfico de Bíblia, que é o que mais me impactou. Aí depois de uns 10 dias a gente foi para Mardin. Mardin é uma cidade que fica no interior da Turquia, mas fica bem na fronteira com a Síria. Ela não fica no muro, mas ela fica tipo uns 100 quilômetros da Síria. Aí lá a gente trabalhou com uma organização de circo. A Jocum Campinas tem essa ambição de trabalhar com circo, que através do circo levar o evangelho, por exemplo, com malabarismo, portagem, faz palhaço. E então a gente já tinha tido isso no período teórico. Então, quando a gente estava se preparando para ir para lá, a gente teve aula disso, então a gente chegou lá já preparado para trabalhar com isso. Aí chegamos em Mardin para trabalhar com essa ONG, que não é cristã, é uma ONG de circo, que visa levar circo para as crianças refugiadas lá. Então, as crianças não só as refugiadas, tinha as crianças refugiadas e as turcas também. Então, elas pegavam e davam aula de circo. Trabalhavam em 3 bases, ficava 2 em Mardin e uma ficava em Nusaybin. Que Nusaybin é uma outra cidade também, que essa sim fica na fronteira mesmo, ela fica no muro. Por exemplo, eu estava aqui e o muro é ali na porta, ali já é a Síria. Então, a cidade ficava bem no muro mesmo. E no Nusaybin, além de dar aula de circo, tinha aula de futebol também. Então, aí lá, quem me conhece, me encontrei. Na hora que eu vi, nem vi que era Síria. Falei, aqui é o meu lugar, vou para lá. Então, eu dei aula na fronteira mesmo, de futebol e circo, assim, malabares, dança, teatro. Então, a gente ficou lá uns 32 dias. E não foi só a gente, a ONG abre para o mundo inteiro. Não cristão, não precisa ser cristão. Então, a gente trabalhou junto com o italiano, com o iraniano, com o americano. Então, foi um momento muito bom. E a gente pôde ver que as crianças lá, elas são muito violentas, assim, as crianças andam armadas já lá, com 10 anos já estão armadas. Acho que mais por conta da guerra, infelizmente, porque como é na fronteira com a Síria, a gente viu que as crianças, acho que não sei se por os pais, ou a cultura já incentiva eles andarem armados. Mas uma coisa que impactou muito a gente lá foi que a gente achou que, como a gente ia para lá, a gente ia sofrer um pouco com o povo muçulmano, que a gente era cristão, missionário. Se eles descobrissem isso da gente estava morto, né? Eles iam matar a gente, porque antes de eu ir para lá, eu também tinha essa visão de que muçulmano odeia cristão, sabem que eu sou cristão, eles não vão gostar de mim. E muito pelo contrário, no começo a gente ficou um pouco receoso de falar que era cristão. Quando eles perguntavam da nossa religião, a gente falava que a gente era cristão, mas que no Brasil todo mundo é cristão. Querendo ou não, a maioria é cristão, aqui no Brasil é um país cristão, então a gente... Mas aí depois que a gente foi entendendo o propósito, porque no começo a gente meio que não entendia, eu lembro que eu ficava assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha onde que eu estou,
por que eu estou aqui? Aí quando eu fui entendendo por que eu estou lá, eu falei, cara, eu estou aqui por um propósito. Eu não atravessei o mundo para dar só dar aula de circo. Não, tem que ter algo a mais. Aí foi quando a gente começou a perder esse medo e a falar mesmo. Perdemos o receio de falar. Eles perguntavam, eles davam uma brechinha, a gente já falava de Jesus. E por incrível que pareça, eles foram totalmente tipo o que a gente não esperava. Eles serviram a gente de uma maneira muito, muito incrível, pagavam almoço pra gente todos os dias. Pagaram, por mais que eu falasse que eu emagreci, eu não sei como que eu emagreci, porque eu comi igual porque eles pagavam todo dia, eles pagavam alguma coisa, pagavam sorvete, pagavam coca, pagavam tudo pra gente. Então a gente foi servido assim de uma maneira que eu nunca fui servido. Eles amaram a gente, colocaram a gente dentro de uma família sabendo que a gente era cristão. Então foi algo que eu falei assim, cara, os povos muçulmanos não é o que a gente pensa. Existem os extremistas, claro, mas não são todos. Aí eu fiquei encantado, eu fiquei apaixonado pelo povo muçulmano, porque assim, eles têm uma devoção por Alá que é impressionante. Eles ainda só não conhecem o pai. Foi o que eu estava falando, eles precisam do filho, porque o filho revela o pai. Então eles só precisam da revelação do filho. E aí foi quando a gente começou a falar de Jesus. Eu deixei uma Bíblia com um muçulmano lá, deixei sair correndo. Foi bem no dia que eu fui embora. Eu falei, eu vou embora, embrulhei uma Bíblia para ele, escrevi uma carta para ele, falei que era uma Bíblia. Aí eu falei assim, vou te dar um presente, porque lá eles não têm acesso a Jesus, essas coisas, né? Você colocar no Google não tem acesso. Aí ele falou que ele não tinha acesso nem nada, eu dei a Bíblia para ele e falei, aqui, agora você tem acesso às Escrituras, você tem acesso a quem Jesus foi e tal. Mas eu peguei e foi bem no dia que eu estava indo embora. Antes de entrar no ônibus foi o dia que eu dei, porque se desse alguma coisa não ia dar tempo de ele correr atrás de mim mais, né? Se ele ficasse nervoso já era. Então eu dei bem no último dia, mas a gente deu a Bíblia. E eu quero contar agora também o testemunho do tráfico de Bíblia, que a gente fazia muito isso. A gente ia num lugar lá em Istambul, lá também, em Margem a gente fez isso também. A gente comprava a Bíblia num lugar, assim, um beco meio escuro. Eu lotava a bolsa de Bíblia, umas 15, 16 Bíblias pequenininhas assim, ó. E ia distribuindo pela cidade. E chegava no lugar, deixava a Bíblia e ia embora. Ia no restaurante, pedia um café, ia no banheiro, deixava no banheiro. Sentava na praça, num banco, deixava no banco e ia embora. Ia falar, fingia que tá falando no orelhão, que ainda tem orelhão. Tá falando no orelhão, deixava a Bíblia em cima aqui e ia embora. Aí eu ficava assim no começo, cara, mas será que isso aí vai dar certo? Será que não vai? Aí eu tenho um testemunho para contar bem rapidinho de uma mulher que eu contei pro Dani, contei para minha mãe, que era uma mulher, ela era síria, ela era árabe, ela trabalhava em Izmir, ela tinha um hotel em Izmir, onde hoje é a antiga Éfeso, onde fica Éfeso, Izmir, na igreja de Izmir, que o pastor falou ontem. Ela trabalhava lá e ela tinha um hotel lá. E aí foi um missionário, só uns 4, 5 anos atrás, foi um missionário coreano lá. E ele fez isso, ele estava com uma Bíblia em árabe e deixou no hotel. O dia que ele estava indo embora, ele deixou escondido no hotel e foi embora. Deixou com ela assim, tipo, falou que ia dar um presente para ela, tal, igual eu fiz ali. Deixou a Bíblia meio que assim, sabe, não é uma Bíblia, tentou disfarçar o máximo que pôde, deixou e foi embora. Aí quando ela abriu para ver o presente, ela viu que era uma Bíblia. Aí ela ficou brava, ela falou que ela ficou brava pra caramba, que ela queria ir atrás dele, não sei o que, mas já estava longe. Só que aí ela falou que ela não sabe porque ela não jogou fora a Bíblia. Ela pegou e guardou numa estantezinha da casa dela, assim, bem longe, e esqueceu, e foi, e continuou vivendo. Aí passou uns 4, 5 anos, o hotel dela começou a entrar em crise financeira. Perdeu dinheiro, começou a entrar no negativo. Ela começou a entrar em depressão, parece que o marido dela também, que ela estava me contando, não estava muito com ela. Aí ela lembrou, ela estava passando assim na sala, ela viu uma assistente, ela viu a Bíblia, parece que pulou, ela falou que pulou na cabeça dela a Bíblia. Ela pegou essa Bíblia, falou, eu vou começar a ler, vamos ver, né? E como ela é árabe, ela tem o costume de ler de trás para frente. Então ela começou a ler por Apocalipse. E aí ela pegou naquela parte de Apocalipse que fala, Apocalipse 3, que está escrito isso, que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei contigo. E ela achou que aquilo ia literalmente acontecer aquilo. Ela pegou, fez uma ceia, preparou um jantar, falou, se esse homem que está escrito na Bíblia, que todo mundo fala, que muda a vida, que está vivo, que ressuscitou, ele vai aparecer aqui. Ela fez um jantar,
ela fez um jantar para ela, colocou para ela e para mais uma pessoa. Ficou esperando esse homem. Ficou esperando esse homem, um tempão, esse homem não aparecia. E ela, não está acontecendo nada, ficou esperando. E aí, ela até que chegou uma hora, ela desistiu. Pegou a Bíblia que estava escrito isso, pegou, jogou no chão. Falou, esse cara não existe, não foi nada, tudo que isso é tudo uma mentira, não sei o que lá. Ficou nervosa mesmo. Aí, depois disso, ela foi dormir, ela acabou tudo, fechou, arrumou a sala, arrumou a ceia, acabou no jantão, foi que perdeu a fome, não jantou direito, pegou e foi dormir. Aí no meio da noite ela falou que ela teve um sonho com um homem de branco, que aparecia para ela no quarto, levantava ela no colo, eu até arrepio porque eu lembro dela falando isso. Que ela falou que esse homem de branco vinha, levantava ela assim, pegava ela no colo e falava que ele não veio apenas para ceiar com ela. Ele veio para viver uma vida com ela, que era para ela passar o controle da vida dela para ele, que ele ia resolver tudo. Aí ela falou que ela começou a chorar na hora, ela acordou, foi para a sala, a Bíblia estava jogada no chão, assim, ela pegou, começou a ler a Bíblia, começou a conhecer Jesus, foi pesquisar. Aí hoje ela não é mais muçulmana, ela é uma cristã, o hotel dela está super bem, e o hotel dela hoje abriga missionário em Izmir. Então, aí eu fui começar a entender o tamanho da importância de uma Bíblia, de um tráfico de Bíblia. Por mais que a gente não entenda, cara, eu vou deixar uma Bíblia ali. Por mais que eu não veja o que aconteceu, tenho certeza, esse coreano não faz ideia do que ele fez. Hoje tem um monte de missionário que consegue ir para a Turquia, consegue se hospedar no hotel, uma muçulmana conservadora, ela usava burga, aquelas roupas todas, ela teve um encontro com Jesus, ela se converteu e hoje ela tem um hotel que abriga missionários na Turquia. Ela é convertida, ela é crente por causa de uma Bíblia que o cara deixou. Ele nem sabe disso. Então, várias vezes, eu tenho certeza que cada Bíblia que eu deixei, eu tenho certeza que a palavra entrou no coração de alguém. Eu não sei quem, não sei como, não sei quando, alguém pegou essa Bíblia, alguém leu. Aí é engraçado que a gente deixava a Bíblia, a gente ficava olhando assim, tipo, a gente ficava escondido olhando assim, vendo como que ia, como que estava. Que aí os turcos pegavam, eles são muito curiosos, né? Muito curiosos. Eles perguntavam de tudo pra gente. Então a gente pegava a Bíblia, eles olhavam, eles fechavam. Aí eles olhavam, aí eles liam. Você via que eles liam muito a Bíblia, mas eles não levavam embora. Porque se levar embora, se a família vê que você está se tornando cristão, você é expulso da família, né? Mas você via que eles liam, que eles tinham interesse em saber que eles não têm acesso. E isso me marcou bastante. E isso é é o que eu queria falar mais ou menos da Turquia, que foi algo que me pegou bastante, que me marcou bastante e que fez eu entender qual é o meu propósito. Lá na Turquia eu me apaixonei por missão. Eu não me apaixonei pela Turquia, a ponto de querer morar na Turquia. Minha mãe, o dia que eu falei com ela, ela chegou quase deu desespero, que eu falei, mãe, eu estou sentindo de Deus alguma coisa. Ela mandou assim, você vai querer morar na Turquia? Aí eu falei, não vou morar na Turquia não, mas eu entendi o meu propósito. Eu entendi onde eu tô, eu falei pra minha mãe que eu não sabia o que eu estava fazendo lá, mas eu sabia que eu estava no lugar certo. Então, o meu propósito, de agora em diante, como eu entendi, eu vou continuar em missão. Amanhã eu já estou voltando para Campinas, onde eu vou continuar com o obreiro da Jocum, vou continuar como missionário da Jocum, vou continuar trabalhando com escolas da Jocum, continuar fazendo viagens com a Jocum. E futuramente também Deus começou a colocar no meu coração o sonho de fazer um seminário pastoral. Então já estou vendo que meu caminho, eu já consigo ver onde eu posso ir. E como eu vou continuar em missão, eu vou começar essa minha vida missionária, eu preciso levantar recurso. Então, já terminando, se minha mãe já quiser subir aqui, quem vai fazer a ceia, como eu preciso levantar recurso, eu trouxe algumas coisas da Turquia para vender aqui. E como vai ser algo para abençoar a missão, para me abençoar na missão, eu não vou estipular valor, não estipulei valor. Se você sentir no coração de me abençoar, de me ajudar nessa nova etapa da minha vida, que é uma etapa bem complicada, porque eu não tenho sustento, eu não tenho como me sustentar assim. Então, se você resolver sentir no coração de me abençoar com alguma coisa, você leva de brinde umas lembrancinhas que eu trouxe da Turquia, que é um chaveiro, uma bolsinha e um marca-página. Tá ok? Muito obrigado pela oportunidade. Amados, vamos ficar de pé?
Nós vamos orar agora, primeiramente pelo Rodrigo, depois nós vamos orar por vocês, amém? Levanta suas mãos, vamos abençoar a vida do Rodrigo. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelos teus planos, pela tua presença, Senhor, na vida da tua igreja, Pai. Ó Deus, e como igreja representada nesse lugar, Deus, mais uma vez nós abençoamos o Rodrigo, Pai. Abençoamos todos aqueles que têm ouvido a sua voz, ó Deus, e têm respondido sim para o teu chamado, Pai. Todo jovem, todo adulto, todo aquele que tem entendido o teu propósito, Senhor, nas suas vidas. Nós, como igreja local, como igreja do Senhor Jesus Cristo, abençoamos esses jovens, representado aqui pelo Rodrigo, Pai. Abençoamos não só a vida do Rodrigo, mas todos os jovens que têm sido tocados pelo teu Espírito, Pai, para um chamado ousado. Todo aquele que tem percebido, Pai, a ousadia da tua voz, mas tem se deixado parar, Senhor, nós proclamamos agora que toda esterilidade é curada agora no poder do teu sangue, porque aquele que chama é o que capacita, aquele que escolhe é o que provê todos os recursos, ó Deus, assim como o Senhor proveu os recursos para que o Rodrigo tivesse essa experiência. O Senhor há de continuar provendo, Deus, todas as suas necessidades, ó Deus, todas as necessidades desses jovens, desses adultos que tem respondido sim. Se não respondeu, vai responder nesse tempo, para que o teu plano perfeito se cumpra na vida deles e através deles, ó Deus. Nós proclamamos que o Rodrigo e todas essas pessoas vivem hoje o propósito e no propósito, para que o teu nome seja glorificado nele e através deles, ó Deus. Nós, como igreja local, o abençoamos e proclamamos: seja prospere no propósito que o Senhor estabeleceu para você, Rodrigo, e todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero agora orar por você. Amém? Coloca a mão no seu coração. Se esse é o desejo do seu coração também, o Senhor tem uma palavra para você, que Ele tem um plano lindo e perfeito para a sua vida, para a minha vida. Não precisa temer mal algum. Você simplesmente precisa ter uma experiência com o Pai. Assim como Ana, eu quero orar para a vida de cada um, que nós sejamos achados Anas nesse lugar, nesse momento. Uma Ana que sente um queimar no seu espírito, que sente uma inclinação, que sente um chamado. Uma Ana que não se conforma com a mornidão, não se conforma com a paralisia, não se conforma com a sua esterilidade, porque a sua esterilidade tem impedido essa chama de se concretizar em propósito. Eu quero orar agora em nome de Jesus, que toda chama seja agora intensificada no coração de cada um aqui, a chama viva do Espírito, cresça, ao ponto de levar cada um aqui, Pai, aos teus pés, como o Senhor levou Ana. Porque aquela chama crescia, e ela se via diante de uma esterilidade que a deixava entristecida, que a deixava amargurada, Deus. Mas o Senhor não permitiu que essa esterilidade banisse o seu propósito, porque o Senhor mesmo gerou no coração dela o desejo de ir àquele que podia todas as coisas, e assim ela fez. E eu proclamo agora em nome de Jesus que cada um aqui que o Senhor gere fé, a mesma fé que o Senhor gerou no coração de Ana. Gere agora, Pai, a mesma fé que vai levar cada um de nós a uma experiência contigo, como Ana teve. Porque Ana se levantou, Ana orou, se prolongou na oração, e Ana chorou, e Ana entregou o seu sonho aos teus pés, ó Pai, como um sinal de que o propósito era seu antes de ser dela. E eu proclamo que cada um aqui, Deus, cada um aqui há de te buscar, há de ter uma experiência contigo, ó Deus. E nessa experiência, o Senhor cura a nossa esterilidade. O Senhor cura a esterilidade que nos impede de viver os teus planos, ó Deus. Em nome de Jesus, toda a esterilidade curada,
vai gerar os teus planos, ó Deus, os teus propósitos, e vai gerar uma vida cheia de gozo, de alegria, como foi com Ana, porque quando ela saiu daquela experiência, o seu rosto não era mais entristecido, porque ela sabia que ela tinha sido curada por Ti, ó Deus. E eu proclamo, Pai, a cura do Senhor nos corações nessa manhã, a cura da esterilidade, o mover do Teu Espírito, para que se cumpra o plano que o Senhor tem para a minha vida, para a vida de cada um que está aqui, e que o nosso coração se alegre a cada dia por poder viver os Teus propósitos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua graça e misericórdia que nos alcança todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, amados. Ele é bom, Ele é digno, Ele é glorioso. Em nome de Jesus.